Hoje é 21 de novembro de 2024, um dia especialmente emocional para este sobrevivente milagreiro do tempo que já passou, Fabiola, nossa filha adotiva, minha filha adotiva, faria aniversário hoje, faz aniversário hoje. Foi-se há muitos e muitos anos. Dizem que o futuro não existe porque ainda não chegou. Nós só temos passado. E o passado fica fixamente estatuído na nossa memória. Nós vivemos permanentemente com ele. Então hoje é dia da Fabiola também. Paulo Sérgio e Dione. Dione, que é a mãe dela, sim. Nós não nos esquecemos disso nunca. Passado introito, que é importantíssimo, sim. O Paulo Sérgio precisa relembrar o que vem acontecendo no mundo, sim, e na nossa nação brasileira também, a partir lá dos Estados Unidos da América do Norte, em que foi eleito Trump, e passando pela China, que é hoje, segundo se diz, a segunda maior potência econômico-financeira do universo. E chegando aqui à América Latina, por força das circunstâncias, e chegando aqui também, porque nós estamos aqui, estamos vivos, e bastante o suficiente para sentirmos o que vem acontecendo. Este Leite Fernandes, quando adolescente, era fã de histórias de espionagem. Havia heróis com nomes complicados, sim. Havia bandidos, havia espiões, existiam espiões nazistas na América do Norte, espias norte-americanos na Alemanha nazista, uma mistura, de um lado curiosíssima, e de outro lado muito perigosa também, porque era um bailado satânico em que quem era parecia ser, mas não era. Quem deveria conter a espionagem faria aquilo com certeza, mas também faria o contrário, porque espionaria em favor de uma facção qualquer. E este Leite Fernandes, adolescente,
se deliciava com as aventuras de James Bond e outros. E falando em James Bond, o Paulo Sérgio viu outro dia um Kennedy, filho de Robert, se a memória não falha, na televisão. Não tem aquela simpática, assim, fisionomia do pai e do tio que foi presidente dos Estados Unidos, o tio assassinado, o pai assassinado, e esse Kennedy que apareceu na televisão, fazendo parte, quiçá, da extrema-direita. O Leite Fernandes não entende muito desse assunto de direita e esquerda, faz força para conseguir estabelecer uma distinção feericamente possível, mas não consegue. E no meio dessa coisa toda, dessa estabelecida já diferenciação que está acontecendo ao nosso mundo, essa bola enorme girando pelo espaço, no meio disso tudo há fenômenos político, histórico, fictícios, às vezes impressionando a cabeça daqueles que estão metidos nisso e impressionando mais ainda o cérebro daqueles que procuram entender e não conseguem. Por exemplo, esse chamado golpe, ou essa denominada tentativa de golpe, que vinha vindo, parece, desde 2022, imiscuindo-se embaixo dos travesseiros das madames, embaixo dos reposteiros palacianos, em que o espião que faria parte daquela trupe protetora das intimidades do presidente da República era, assim, mantenedor ou receptor de mandato de uma ABIN paralela. Nós teríamos, então, no Brasil, uma ABIN autêntica e um paralelismo à margem, incumbido de prestar informações aos pretensos golpistas sobre o que acontecia ou ia acontecer ao centro do poder, como os livros de aventura que o Leite Fernandes lia, de vez em quando ainda lê, confessa, em versões melhores ou piores, postas por tradutores interessados também em fazer parte dessa maravilhosa captação de vendagem de livros. Apenas para dar um exemplo, Noah Harari, que é um norte-americano especializado em livros históricos, teria vendido no Brasil já, só em livro de bolso, uns 500 mil exemplares. A história do mundo simplificada, desde os tempos dos
rinocerontes monstruosos com 20 metros de pescoço, espiando das alturas. E o Leite Fernandes, aos 89 anos de idade, milagreiros, saudavelmente lúcidos, é um ficcionista. Disse-ia que o Paulo Sérgio mente um pouco, não. O Paulo Sérgio, quando não tem uma informação exata a dar, imagina o que poderia ser. E normalmente na imaginação acerta. E dentro deste imaginário, o Leite Fernandes está a ver umas 2 ou 3 dezenas de militares de alta patente, uns na ativa, outros já reformados, intermediando lá atrás uma expectativa de golpe de Estado, sim, de intervenção em que haveria a morte do presidente da República, o falecimento do ministro Alexandre de Moraes e outros eventos do estilo bem conhecidos, porque o Estadão se incumbe de traduzir em letras no gráfico aquilo que se passa por aí. Leite Fernandes ficou dentro dessa parafernália, de certa maneira, perplexo, porque, com certeza, militares da ativa estariam tramando ou tentariam tramar uma expectativa de intervenção nos poderes da República, no sentido de dar a condução do Brasil a outras figuras que, obviamente, surgiriam. No meio disso tudo, a intervenção de uma primeira-dama, conhecida como Janja, que mandou àquele lugar o homem que talvez seja o mais rico do mundo todo e que hoje tem a assessoria de um dos elevados cargos distribuídos pelo Trump. Uma loucura mansa, em que o Brasil está flertando com a China. Biden autoriza o empréstimo à Ucrânia de minas terrestres, prevendo, quem sabe, uma invasão. Putin, que está sempre atento e desperto, prometendo reavaliar o arsenal atômico, numa expectativa remota de que se passe a uma mini guerra nuclear. Isso vai acontecer, evidente que não pode acontecer, porque se houver isso aí, o nosso mundo vai ao caos. Em outros termos, uma loucura, uma psicose que se diria coletiva, sim, porque faz com que se desperte uma ansiedade que seria típica nas primeiras damas e até nos micro
traficantes de entorpecentes que andam por aí vendendo crack vagabundo, eles também ansiosos a saberem se vão ou não mais vender a tempo certo o produto da estiolagem da pureza da cocaína. E hoje é a primeira quinta-feira depois desse feriado intercalado na quarta, que já se sucedeu a outros feriados, de tal forma que eu tenho a sensação, eu, Leite Fernandes, de que não se consegue trabalhar mais. Nós já temos na prática a semana dos 5 dias. O brasileiro parece que quer vagabundear. Não está gostando de exercitar o trabalho. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é a investigação ou a pesquisa sobre o papel possível, real ou inventado de um almirante da Marinha no meio desse estipêndio todo de atividades secretas, muitos coronéis com as fardas repletas de estrelas douradas, muitos generais, um ou outro aposentado e tendo ou não o que fazer, confabulando, a saber, um ou outro como se faz para estabelecer um plano autêntico, no sentido de levar ao túmulo as autoridades brasileiras já perfunctoriamente citadas por este sobrevivente. O Paulo Sérgio é um sobrevivente do tempo que passou, parece ao Leite Fernandes, que é o único criminalista aos 89 anos, restando com uma sorte qualquer de lucidez, de racionalidade, no sentido de poder interpretar o que vem acontecendo. Então, dentro dessa perspectiva, o Paulo Sérgio está falando apenas aquilo que está acontecendo por aí, que todo mundo sabe que vem acontecendo. A Polícia Federal vem localizando, já de 2 anos para cá, essa experienciação desse pessoal no sentido de inverter o poder no nosso país, afirmando-se que um dos componentes da família Bolsonaro estaria interessado nessa solução. Aqui na pontinha, ou no extremo dessa ponta de lança, estão os penalistas brasileiros. Estamos nós, aqueles que entendem teoricamente de crimes, da sua perpetração, da acusação ou da defesa de delinquentes, e podem, de certa maneira, fazer uma antecipação daquilo que vai acontecer em futuro próximo. Outro dia eu li que o cérebro humano é um excelente previsor ou preditor
se é que a palavra existe, daquilo que pode suceder. O nosso cérebro é uma senhora máquina previsora de sucessos. Nós temos a Polícia Federal, obviamente, partícipe principal do fenômeno dispersivo desse grupo que, fictícia ou realmente, se preparava para tomar conta do poder. E deixando a Polícia Federal a se escapar em pílulas sobre os acontecimentos, mencionando-se o nome de generais, sim, com 4 estrelas. Leite Fernandes não entende muito de militarismo, mas há generais de 3 estrelas, de 4, de 5, aos aposentados, aos demenciados, àqueles que ainda se mantêm equilibrados dentro das perspectivas da racionalização do que pode acontecer. Até os padres, os sacerdotes, estão metidos nesse tipo de interpretação. E um e outro penalista, criminalista, ditos alguns advogados criminais, são consultados a dizerem se aquilo que estava na cabeça dos pensantes constituiria ou não criminalidade já degustável pelos persecutores policiais. Enfim, num sentido bem férico, pensar em matar alguém constitui crime? Há quem diga que sim, há quem afirme que não. Leite Fernandes leu outro dia num livro de psicologia muito respeitado, que a pessoa humana faz aquilo que pensou, ou seja, pensa antes de fazer. Há quem diga, eu falei sem pensar. Falar sem pensar é um composto biopsíquico muito curioso, porque são aquelas afirmativas de impacto. Vou matar aquele sujeito. A pessoa diz que vai fazer e não faz. Ou a pessoa mata sem pensar. Depois pede desculpas. Vocês me perdoem. Eu atirei sem pensar. São essas questões que dizem com aquela chamada culpabilidade destinatória das últimas reflexões da criatura antes de agir. E há eminentes criminalistas brasileiros que foram consultados nesses últimos dias pela TV Globo, quem sabe, sobre se esse comportamento todo dessa gente que constitui um grupo grande, constituiria ou não uma conduta já em si criminosa, no sentido de organização. Este Leite Fernandes
sempre procurou evitar emitir opiniões sobre alguns sucessos postos nas hipóteses de criminalidade praticadas no país, concretamente depois. Porque o Leite Fernandes evita emitir opiniões, porque em Priscas Eras poderia ser, evidentemente, procurado para ser contratado no sentido de agir para defender ou acusar alguém. E o Leite Fernandes sempre achou que o técnico examina o fenômeno posto à frente como se esse fenômeno fosse uma hipótese de trabalho. Surgida tal alternativa, de repente, repentinamente, na vida profissional do agente ou do trabalhador especializado. Dentro desse contexto, o técnico, ao ver do Leite Fernandes, não deve emitir opiniões se, quando consultado, hipoteticamente ou consultado aleatoriamente, ou é procurado e emite, então, sim, um parecer, ou escreve um petitório no sentido de obtenção de um resultado, ou fica silente, quieto, como um observador. É assim que esse Leite Fernandes procura acompanhar o que vem acontecendo em volta, ou à volta desta feérica ultrapassagem do país pelos problemas políticos que se sucedem. Problemas esses que têm sido interpretados e hão de ser interpretados pela Polícia Federal, que está a servir aos poucos pedacinhos da solução hipotética dos problemas havidos como se fossem salgadinhos na antevéspera do jantar nupcial. O que se afirma, então, o Leite Fernandes não gosta de perder o centro do raciocínio. O que se afirma, então, é que há concretamente no Brasil aquilo que este antigo criminalista, um dos mais antigos que a pátria ainda conserva, que este antigo especialista já leu nos livros de espionagem quando era adolescente. E afirme-se
De passagem, há autores que são especialmente voltados à programação de segredos, de soluções de segredos, de conflitos, de lutas em que os russos, os alemães nazistas lá atrás e outras nações metidas nesses episódios de espionagem automática, outras nações têm exibido por aí. O que nós temos em perspectiva, nós temos, ou parece que temos, uma ABIN oficial e uma ABIN paralela. A ABIN oficial encarregada ortodoxamente de proteção da figura do presidente da República e de autoridades prestantes. A alternativa em paralelismo seria aquela ABIN ou um pedaço da ABIN composta por agentes interessados em saber o que havia lá dentro, pautado pela ABIN autêntica, e trabalhando nesse paralelismo para destruir ou obstar a eficácia aquelas personalidades que estão a ser protegidas. Por isso, Leite Fernandes começou a conversa com essa questão correspondente a um bailado. um tango intrometido na sinistrose. Aqueles que deveriam defender o rei estão a defendê-lo, mas um pedaço deles está a tramar para que o rei seja destronado ou destruído. Uma circunstância ou um episódio feericamente psicótico, uma psicose de destronamento do poder por uma parte daqueles encarregados, estes sim, da proteção do regente da orquestra. Dentro deste contexto, emitir opinião técnica sobre se esse grupo formado no sentido de destronamento da presidência da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal, etc., saber se esse grupo cometeu ou não, já enquanto se preparava alguma infração penal, é tarefa adstrita àqueles que são obrigados a pesquisar o assunto no sentido de enfrentá-lo por força das tarefas a que se destinaram quando se candidataram em concurso, quando aprovados no concurso. Nós precisamos saber o que há. Somos obrigados a interpretar para sabermos o que há. Então, nós precisamos pesquisar, porque precisamos emitir obrigatoriamente uma definição daquilo que existe. E não se diga que o Leite Fernandes
deixe de ter uma tentação muito grande em fazer tal tipo de investigação factualmente, porque é viciado nisso. Há 60 anos que só faz quase isso. Receber, interpretar, atender, defender ou acusar aqueles que são intrometidos em hipóteses de prática delinquencial. Há em todo penalista, no desembargador, no ministro da Suprema Corte, no criminalista do Grande Burgo, no advogado criminal da pequena cidade, há um incentivo intelectual muito grande de fazer definições, de emitir opiniões. Mas esse Leite Fernandes trabalhou a própria cabeça, a própria reflexão, no sentido de se convencer de que é um técnico. O técnico administra aquela tarefa que lhe é levada para tradução, para resolução, em função de uma obrigação funcional, pode ser até repetição, ou em função de retrospecção através de vencimentos de honorários ou de salário. Quando aquilo fica pairando no espaço, à vista do técnico que não é convocado, não foi chamado, não foi pesquisado, não foi inquirido, não foi solicitado a ser entrevistado no sentido de dar opinião, o técnico se aquieta e se torna um experienciador, como aquele que está a contrair casamento, mas não conhece ainda perfeitamente o comportamento da recém-tomada como esposa. E é isto o que paira na mente deste Leite Fernandes. Aqui, nesta vetusta cerebrinização, estão a bailar umas 2 ou 3 dezenas de estrelas douradas penduradas no peito de oficiais do Exército Brasileiro. Uns na ativa, outros não. Uns constituindo um grupo, outros sabendo que esse grupo existia e não interferindo. Nesta cabeça pululam criaturas que já exerceram o poder nesse nosso Brasil claudicante e angustiadamente necessitado de paz para poder trabalhar. Essas criaturas estão ou não envolvidas a fundo nessa expectativa de trabalho mental para a redução do presidente da República a uma alma penada pairando sobre através das nuvens de acordo com seus pecados. É um raciocínio muito curioso, porque há uma vontade muito grande de interferir, de emitir opinião. Isso é crime, isso não é crime, isso é uma expectativa de organização criminosa, isso não é. Isso está no Código Penal brasileiro, isso não está no Código
Penal brasileiro, pensar não é crime. Pensar em matar não é crime. Pensar organizadamente em matar não é crime. Constituir um grupo para matar não é crime. E daí começam a pulular as opiniões alternativamente postas nas redes de televisão. O que o doutor acha disse, bem, eu creio que, de acordo com a vocação política de quem emite também a opinião delictis, dentro desse contexto, esse Leite Fernandes apenas experiencia. Não é um pesquisador do que sucede, está procurando, sim, cuidar da sua vida profissional, da sua sacralidade correspondente à advocacia criminal. E aguardando que as coisas aconteçam conforme o seu cérebro está a prever. Leite Fernandes começou esta palestra sem saber exatamente o que ia dizer, porque o raciocínio começou a se formar à medida em que vinha. Mas um discurso tem que ter começo, meio e fim. O começo nós tivemos já lá atrás, a partir de 2022. O meio constituiu esse tempo todo em que a Polícia Federal começou a exercitar a sua fiscalização. O desenvolvimento disso tudo foi a plantação de uma criatura sem função definida dentro do sistema posto para a proteção do próprio presidente da República. Então, ou este investigador externo era ou não era pertencente ao grupo que existiria ou não, no sentido de saber o que estava acontecendo nas entranhas do Palácio do Planalto. Em outros termos, o espião que saiu do frio. Ele era ou não era autenticamente o infrator das regras constitutivas da Agência Nacional de Inteligência, Associação Brasileira de Inteligência, Agência, ABIN, era ou não era? Só quem pode dizer é aquele que o plantou lá dentro. Mas quem o plantou lá dentro? Quem o plantou lá dentro foi alguém que podia plantá-lo de acordo com a orografia toda daquela agência investigadora? Ou quem o plantou lá dentro foi um dissidente? Aquele que foi plantado na presidência da República era ou não era autenticamente um espião que saiu do frio, alguém destinado a fingir que o era? São os chamados algoritmos. Os algoritmos da inteligência artificial. Quem era quem? Quem a dizer o que era e a quem esse alguém vai dizer
que era ou que não era aquilo que se pretendia que ele fosse. Quem vai decidir quem era e quem não era? Só quem pode interpretar isso de alguma forma mais importante é aquele que criou isto, a saber como deveria funcionar aquilo que foi criado. Nesse meio tempo, há uma predição que o cérebro velho deste criminalista pode fazer. Obviamente, isto resulta em ação penal, que há de demorar ou não, e que há de remeter um ou outro às grades. Isto vai acontecer. Quanto tempo há de demorar para que isso aconteça? Depende muito também do interesse que se tiver na solução rápida do problema e na tranquilidade que se puser ou se deixar alguém que, por força das circunstâncias, se haja interessado ou em participar do grupo, ou em assessorar o grupo, ou apenas observar o grupo. E só quem pode chegar a essa solução, aquele que estiver com a retaguarda a ferver, em função das suposições postas nesse início de conjunção de logaritmos, cuja definição o Leite Fernandes não quer fazer e não vai fazer, porque é um técnico, e o técnico só cuida daquilo que foi levado a examinar por força da especialidade. E lá na Veva.